Boa tarde, quarto ano. Vamos para a nossa aula de História. Na nossa aula de História, nós teremos como tema a resistência africana à escravidão. Então, na abertura do assunto, eu coloquei para vocês uma imagem onde essa imagem ela descreve essa resistência, certo? Onde o negro ele resiste às chicotadas, ele segura firme na mão do capitão do mato, que é o capitão onde açoitava os escravos, onde machucavam, castigavam. Então, essa imagem ela mostra bem a resistência desses escravos e, consequentemente, a sua luta por liberdade. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção no assunto, tá? Então, bora lá. Introdução. Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que variava. Uns fugiam, outros se suicidavam e a maioria lutavam por liberdade. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver, os negros eles tinham uma grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Então, os índios, por crescerem na floresta, caçando, morando para sobreviver, os índios eles tinham esse total conhecimento. Diferente dos escravos, os escravos eles não tinham. Então, muitos quando fugiam, os capitães do mato, que eram negros, mas que eram negros de confiança dos senhores de engenho, e eles trabalhavam em troca do dinheiro, quando eles conseguiam capturar esses escravos fugitivos, muitos eram castigados ou até mesmo mortos, certo? Dependendo do tamanho do castigo. Além disso, os negros fugitivos eles eram procurados pelos capitães do mato, como eu falei para vocês. Estes procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Então, o capitão do mato é esse que está em cima do cavalo, ou melhor, sobre o cavalo, onde ele arrasta um negro escravo amarrado nas mãos com as cordas e amarrado pelo corpo, onde ele vai andando a cavalo e ele sai puxando esse negro como um animal. Então, esse eram os capitães do mato, ó, tá vendo? Nessa imagem mostra os capitães do mato capturando um negro fugitivo, tá vendo? Esse negro, consequentemente, ele será castigado por esse capitão do mato, ou se ele resistir, certo? Ou se não resistir, perdão, eles até morriam de tanto apanharem, de tantos castigos. Então, bora lá. Vamos agora para o próximo. Prestem atenção. Mesmo assim, os negros eles fugiam e se refugiavam em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis. Tia Suzane, por que autossustentáveis? Porque os negros eles passavam a plantar para sobreviver, certo? Nesses locais de refúgio, que era chamado o quilombo, ok? Fundado por Zumbi dos Palmares, que existiam em locais de difícil acesso, eram casas escondidas dentro das matas, certo? Para aumentar a segurança dos negros que fugiam. Nos quilombos, os negros eles buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições, como a religião africana, certo? Que era o candomblé, a ubanda, a dança, que nós conhecemos hoje como a capoeira, porque a capoeira ela é uma dança. Então, os escravos, eles, nesses locais de refúgio,
eles utilizavam a sua cultura e suas tradições africanas, que consequentemente marcaram o nosso período histórico brasileiro e trouxeram junto a sua cultura. Então vamos lá. Peço que todos vocês prestem bastante atenção, ó. Aqui são as imagens de como eram os quilombos, tá vendo? Eram casas muito simples, onde eles plantavam, criavam animais para sua sobrevivência. Eram locais onde abrigavam homens, mulheres, crianças, idosos, ok? Então, esse era o chamado quilombo, local de refúgio aos escravos que fugiam por liberdade. Vamos colocar essa atividade em prática no próprio livro de vocês de história, nas páginas 69 e 70. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo a vocês que tenham uma boa tarde e bom final de semana.